Muito bom dia, irmãos e irmãs. Nesta manhã de domingo, estamos dando continuidade dos nossos estudos bíblicos, que tem como tema geral pessoas como nós. No domingo anterior, nós vimos a vida de Sara, uma mulher maravilhosa, que teve muito a nos ensinar ainda nos nossos dias. Temos que aprender com Sara lá no passado. E eu atropelei aqui a ordem das lições da revista, por causa do Dia Internacional da Mulher, que ocorreu ontem, dia 8, e nós vamos falar um pouco de uma outra mulher que também faz bastante diferença na nossa vida espiritual e faz parte da história da salvação. Essa mulher é ninguém menos do que Joquebede, a mãe de Moisés. Eu te convido então a estar conosco, apreciar este estudo bíblico, fazer seus comentários, deixar o seu like, compartilhar com outras pessoas e nos incentivar a levar a palavra de Deus neste formato. Eu agradeço muito pelo seu apoio, a sua visita, o seu incentivo. Isso tem feito toda a diferença para me motivar a preparar novos estudos. Então nós vamos pedir a Deus agora a bênção para o nosso estudo e desde já parabenizar todas as mulheres que estão nos assistindo ou que ainda vão nos assistir para que elas sejam bênçãos na mão do Senhor, onde elas estiverem. Parabéns, mulher, pelo nosso dia. Vamos orar? Deus, muito obrigado por este dia tão especial, um dia em que nós vamos estudar a Tua Palavra e encontrar nos exemplos das mulheres bíblicas direção, exemplo mesmo para as nossas vidas. Abençoe-nos durante esse estudo, abençoe todas as pessoas que já estão conosco, que ainda vão assistir em algum momento, para que o Senhor fale ao coração de cada um da mesma maneira que tem falado conosco. Muito obrigado, Pai. Dirige-nos, guia-nos, unge-nos, em nome de Jesus. Amém. Esta é a lição de número 4. O nosso tema é Joquebede, mãe de visão. Nosso texto básico se encontra em Êxodo, no capítulo 2. Nós vamos ler os versículos de 1 a 10. Lembrando também que essa maravilhosa mulher, essa mulher que serve de exemplo para nós hoje, também vai aparecer ali citada no livro de Hebreus, no capítulo 11, né? Pelo menos ela vai ser citada como exemplo de mãe que ela foi. E nós vamos encontrar em Êxodo 2, de 1 a 10, a narrativa do que essa mulher fez, quem ela era e a base para o nosso estudo hoje. Vamos ler então, te convido a ler esse texto bíblico, que se encontra em Êxodo 2, de 1 a 10. Um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos, à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: "Este é um menino dos hebreus." Então, a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: "Quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora?" A filha de Faraó respondeu: "Vá." A moça foi
e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim. Eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse: porque das águas o tirei. Que Deus abençoe essa porção da sua palavra lida para a nossa edificação. E o nosso versículo-chave se encontra no livro do profeta menor Miqueias, no capítulo 6, versículo 4. Pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão te remi, e enviei diante de ti Moisés, Arão e Miriam. Isso é o Senhor falando com o povo de Israel. Vou repetir. Pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Então, essa lição é muito agradável de ser ministrada, porque são histórias que nós conhecemos desde criança. Você aí, que assim como eu foi criado no Evangelho, conhece essa história linda de Moisés. E nós podemos revê-la em filmes, em novelas, em desenhos animados, né? Reler também, né? Na própria Bíblia e em demais livros. E hoje, então, eu não vou falar de um assunto desconhecido, mas quem sabe nós vamos trazer para você um ângulo diferenciado na vida dessa mulher chamada Joquebede. O alvo desta lição é mostrar que os pais, e de maneira muito especial a mãe, tem grande influência no desenvolvimento da vida dos filhos, para o bem ou para o mal. E nós queremos que depois dessa lição, o aluno, você que está aí sentado querendo aprender, seja capaz de conhecer e compreender melhor a vida de Joquebede. Seja capaz também de desejar andar com Deus e levar junto toda a sua família. E de influenciar positivamente os que estão perto, mas de uma maneira muito especial, seus filhos. Então, se a gente alcançar esses alvos, nós vamos estar felizes, porque Deus operou através desta lição. Eu quero apresentar para vocês aqui um versículo de Provérbios 29, 8, que diz o seguinte: na falta de visão, o povo perece. Na falta de visão, o povo perece. Pais sem visão são uma ruína para os filhos? Vamos ver um pouquinho? Sendo a família a base da sociedade, na falta de visão dos pais, os filhos perecem e, consequentemente, uma nação. E esse era o quadro de Israel no Egito. Nós que conhecemos a história, sabemos que toda a família de Jacó foi levada para o Egito depois da descoberta de que o irmão José agora era o auxiliar mais alto de Faraó, né? Então José manda buscar a sua família para viver no Egito. E passado uns 200, 300 anos que José falecera, o povo de Jacó, a família de Jacó tinha se multiplicado tanto que constituía uma ameaça para os egípcios, né? Então esse povo está ali vivendo distante da terra prometida e debaixo da escravidão egípcia, debaixo da opressão, e estão ali praticamente sem direção de vida. Os mais velhos iam passando oralmente a visão de Abraão, de Isaac, Jacó, a visão que Deus tinha para eles de uma terra para o seu povo, de ser o seu Deus. Provavelmente, os mais velhos transmitiam essa tradição oralmente, mas o povo, diante de tanta opressão, diante de tanta escravidão, será que ainda conservava na mente essa visão? Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, como diz lá em Romanos 11, 29. Ele escolheu os filhos de Israel, uma família levita, para a realização dos seus propósitos. Estendeu a sua misericórdia a Joquebede, casada com um sobrinho. Esses relacionamentos bíblicos para nós hoje soam estranhos.
mas era assim que a Bíblia relata. E lhe deu a Joquebede uma visão. O nome Joquebede significa Senhor da Glória, ou a glória do Senhor. Por seu intermédio, Deus traria os filhos Moisés, Arão e Miriam para conduzir Israel dos gemidos narrados lá no livro de Êxodo, tirar dos gemidos para a glória. Uma visão muito interessante, muito especial, magnífica da parte de Deus. O Senhor da glória habitando entre Israel, entre nós e por toda a eternidade. Nós vamos notar então 3 feições da visão concedida a Joquebede. Mas antes disso, eu gostaria de citar uma pessoa que escreveu o livro O Pequeno Príncipe. Você que é da minha geração, ou um pouquinho mais para frente, já com certeza leu esse livro, ou mesmo você da geração da agora deve ter lido O Pequeno Príncipe. Ele se tornou filme, ele se tornou desenho, né? E é um livro, embora simples aparentemente, é muito profundo. E ele contém o pensamento e a filosofia de Saint-Exupéry, o seu autor, né? Ele apresenta personagens plenos de simbolismo. O rei, o contador, o geômetra, a raposa, a rosa, o adulto solitário, a serpente, entre outros. E ele conta que o Pequeno Príncipe vivia sozinho num planeta do tamanho de uma casa que tinha 3 vulcões, 2 ativos e 1 extinto. Tinha também uma flor, uma formosa flor de grande beleza e igual orgulho. Foi o orgulho da rosa que arruinou a tranquilidade do mundo do Pequeno Príncipe e o levou a começar uma viagem que o trouxe finalmente à Terra, onde encontrou diversos personagens a partir dos quais conseguiu descobrir o segredo do que é realmente importante na vida. E depois da leitura, né, dessa história narrada por Saint-Exupéry, várias frases ficaram famosas, mas ficou uma frase que vai falar diretamente conosco nesta lição. Ele diz assim: só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Que frase linda, né? Então, nós vamos ver que essa frase tem muito a ver com uma citação lá do profeta Samuel, né? Que as pessoas veem o que está por fora, mas Deus vê o que está no coração. Então, só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Muito bom. Então, nós vamos ver a primeira feição desta visão concedida a Joquebede. A primeira feição, é uma feição de contemplação, né? Ela foi contemplada pela fé e a sabedoria. É uma visão baseada na vontade intencional de Deus. Joquebede meditava. A sua nação suspirava, como eu disse, sob o jugo opressor dos egípcios. O seu marido, Amrão, passava o dia fora de casa, sujeito a trabalho árduo. Deus concedera temor às parteiras. Abrindo parênteses aqui para relembrarmos a história deste povo, quando o povo se multiplicou muito e se tornava uma ameaça para Faraó, Faraó usou o seguinte argumento. Ele reuniu as parteiras dos hebreus, das hebreias no caso, e orientou-as que quando nascessem as crianças, se fosse uma menina, deixasse viver, mas se fosse menino, imediatamente o matasse, provavelmente asfixiando a criança e comunicando à mãe que esse bebê tinha nascido morto, porque os meninos eram a grande ameaça, né? E as parteiras tiveram temor, e elas são 2 que são citadas na história, Sifrá e Puá. Elas tiveram temor de fazer isso com as crianças. Então, quando o faraó percebeu que os meninos estavam sobrevivendo, chamou as parteiras para um acerto. E elas disseram: olha, as mulheres hebreias são mais espertas do que as outras. Quando a gente chega lá para fazer o parto, o bebê já nasceu. Então, Deus teve misericórdia dessas parteiras que usaram esse argumento para poupar as crianças hebreias. Então, o faraó vai usar de outro artifício para acabar com as crianças.
Faraó edita uma ordem para que as crianças do sexo masculino fossem jogadas no rio Nilo, fossem mortas no rio Nilo. Então começou a caça aos meninos, né? E eu imagino a angústia de Joquebede ao engravidar, sem saber se ia dar à luz a um menino ou a uma menina. E Deus então tem o temor das parteiras, mas quando chega neste momento de cumprir essa ordem de Faraó, as coisas se tornam mais complicadas para que o filho de Joquebede vivesse. Então, quando nasce a criança e é um menino, ela consegue até 3 meses mantê-lo junto da família. A visão nasce no coração dela e se desenvolve pela apropriação dos dons divinos. Então, a primeira feição que vai aparecer aí é a fé, né? A fé de Joquebede. Ela tem fé que Deus vai cuidar daquele menino. Aquele menino é muito especial. E ela, diante da obscuridade dos fatos, ela tem uma certeza e uma convicção da fidelidade de Deus e do cumprimento da sua promessa feita aos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então, pela fé, Joquebede viu a formosura do menino do ponto de vista de Deus, como um escolhido dele para uma obra especial. Então, ela contemplou o invisível e com isso ela foi honrada na galeria dos heróis da fé ao lado do seu marido, como está escrito lá em Hebreus 11, 13. Depois, ela também usou de sabedoria. A fé em Deus conduz à sabedoria do alto, cheia de bons frutos, como diz Tiago. Joquebede confiou no Senhor e não confiou na sua própria sabedoria. Essa é a maneira correta de se alcançar a orientação divina para a vida. Lá em Provérbios 14:1 diz que a mulher sábia edifica sua casa, guarda da ruína e livra-a dos perigos. Então, um estudo feito sobre problemas do lar mostra que especialmente o problema de sexo entre os adolescentes é encontrado quando os pais e as mães, e a mãe em particular, vivem fora do lar por necessidade de trabalho ou por divertimento. Aqui há uma controvérsia de visão quanto a este estudo, mas de fato a presença e o relacionamento dos pais vão influir muito na vida dos seus filhos e filhas, e especialmente dos adolescentes. Os que desconhecem a prioridade de Deus caem sempre em apuros. Paulo fala delas na ordem de importância dos relacionamentos, né? Deus primeiro, depois marido e mulher, depois filhos e pais. E por último, o trabalho, servos e senhores. Está lá no capítulo 5 de Efésios. E a Joquebede estava no posto de responsabilidade que Deus lhe conferira. Só ali ela poderia ter uma percepção clara do que estava acontecendo e receberia de Deus a orientação necessária para proteger o seu filho. Joquebede tem então uma inspiração, né? Quando ela vê que aos 3 meses ela já não consegue mais controlar o choro da criança e que alguém vai ouvir e entregar esta criança para ser jogada no Nilo, porque eles eram fiscalizados, as casas hebreias eram fiscalizadas para ver se a ordem estava sendo cumprida. Ela então tem um olhar de fé e um olhar de sabedoria ao confeccionar, né, aquele cestinho de vime, revesti-lo de betume, de peixe, e colocar o seu filho dentro e levá-lo à margem do rio Nilo, colocá-lo ali e pedir à sua pequenina Miriam, que provavelmente estava com 6 anos na época, pouco mais, né, que ficasse vigiando o que ia acontecer com a criança. Por que não foi ela mesma, a mãe, a estar lá na beirada do rio? Porque ela chamaria mais atenção, né? E até que acontece aquele momento maravilhoso em que a filha de Faraó vai se banhar no rio e encontra aquele cestinho e dá ordens à sua criada que o traga para ver o que tem dentro. Então o próprio cestinho já chamou a atenção. E quando ela o abre, o bebê está lá chorando e ela reconhece que deve ser um dos meninos dos hebreus. E então Miriam se aproxima e pergunta se ela vai precisar de uma ama de leite, de alguém que amamente a criança, e vai buscar a sua mãe diante da resposta da filha de Faraó.
E eu imagino o coração, a emoção, a alegria de Joquebede ao vir ao encontro da filha de Faraó e pegar o seu filho de volta e agora ter até um salário para poder cuidar deste filho que seria adotado pela filha de Faraó. Então, a segunda feição da visão concedida a Joquebede é uma feição colaboradora. A visão que Joquebede teve era baseada na vontade circunstancial de Deus. Joquebede agia e Deus se compraz em convidar pessoas a cooperar na execução do seu plano. Satanás costuma disseminar suas pedras no caminho daqueles que vão cumprir a vontade do Senhor para impedir que essa visão se realize. É como se a visão estivesse para morrer. Joquebede, porém, estava pronta para colaborar com Deus, permitindo que ele desenvolvesse nela as qualidades da mulher virtuosa. E o primeiro aspecto dessa visão colaboradora foi a coragem. Ela não temeu o rei. Ela decidiu ficar com o filho. Ela decidiu proteger este filho e não consentiu no plano diabólico de Faraó. Satanás agia tentando frustrar o plano de Deus. Ele é homicida desde o princípio, assim diz lá em João 8:44, e tem atrapalhado, através do seu ódio tirânico às crianças, esses seres indefesos criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso, pelo exemplo da humildade dessas crianças, ele tenta destruí-las. Queridos, é muito mais fácil destruir, minar, contaminar e colocar toda uma série de pesos e distorções na vida de uma criança do que de um adulto formado e conhecedor da palavra de Deus. E isso Satanás tem tentado o tempo todo e hoje tenta ainda mais. Ele instigou Herodes a matar as crianças na época que Jesus nasceu, lembra? Houve uma matança das crianças de 2 anos para baixo para que Jesus morresse no meio desses meninos. Ele levou Hitler também a ordenar a inseminação animal nas mulheres judias. Olha que coisa mais terrível. E continua inspirando pessoas à prática e à legalização do aborto. Deus, porém, tem proteção especial aos seus escolhidos. Ele começa a obra lá no ventre materno, frustra os desígnios do seu arqui-inimigo. E Joquebede, por sua vez, colabora com Deus. Seu filho tem direito à vida e Deus tem um plano, uma tarefa para ele. Olha, irmãos, isso requer muita coragem realmente. Em época de perseguição, em época de ameaça às nossas crianças, é preciso muita coragem para enfrentar o inimigo de Deus que quer destruir nossas crianças. Às vezes destruí-las desde o ventre, às vezes destruí-las emocionalmente, psicologicamente, enfim. Nós temos que ser muito corajosos, ousados e fiéis ao Senhor para proteger as nossas crianças. O segundo aspecto da visão de Joquebede, nessa visão de colaboradora, foi a paciência. Joquebede soube esperar o tempo de Deus para agir. Enquanto ela espera, Deus trabalha. A paciência se reveste de autocontrole, não permitindo que se corra na frente de Deus, como fez a Sara. No domingo passado nós vimos isso, né? E tudo acaba mal. Sara não se revestiu dessa virtude da paciência, de esperar o tempo de Deus, né? E olha quanta complicação ela trouxe à própria história. E ela trouxe muitos problemas que perduram até hoje, né? Os conflitos entre judeus e árabes permanecem, fruto dessa precipitação de Sara, que não teve paciência, mas Joquebede teve. E Joquebede também tem mansidão. Joquebede entregar os seus direitos a Deus. Ela sabia que a criança era de Deus e entregou para Deus. E Deus devolveu para ela. Que coisa mais linda. Foi um acaso? Foi um mistério? Foi coincidência? Não. Caminhos insondáveis de Deus. Deus traçara o caminho da filha do rei, provendo então o livramento da morte daquela criança. Depois também um outro aspecto da visão dada a Joquebede foi contar e influenciar Miriam para que colaborasse também.
Miriam recebera influência materna e a obra da salvação fora completa. Miriam foi esperta. Miriam ficou ali ao lado do irmão, vigiando por entre os juncos o que lhe sucederia. E ela teve, aquele insight de perguntar à filha de Faraó se ela precisaria de uma ama. Também no colo materno, o zelo de Deus foi inculcado a Moisés, prova evidente de não se deixar mais tarde ser influenciado pela corte egípcia pagã. Ali onde ele foi criado depois como filho da filha de Faraó, como filho adotivo, ele poderia receber toda sorte de influência das divindades egípcias, que eram muitas. Nós já estudamos um pouco sobre isso em outros estudos que constam nas nossas playlists. Mas a fé transmitida aos filhos repercutiu também entre os irmãos. Arão era profeta de Moisés diante de Faraó. A Miriam também é uma profetisa quando adulta. Então, a influência que a mãe gerou nos seus filhos, que coisa mais linda, Nós precisamos crer que Deus tem um plano para a vida de nossos filhos e que às vezes não são exatamente os nossos planos para eles. Às vezes você esperava que ele fosse um médico de sucesso e fosse atuar em alguma coisa, e Deus o chama então para um trabalho missionário, por exemplo, que financeiramente não vai ter nenhuma expressão, ou que pelo contrário vai levá-lo para muito longe da família e ainda precisar da ajuda familiar. Mas nós temos que realmente colocar nas mãos do Senhor o futuro dos nossos filhos. E o terceiro aspecto da terceira feição dessa visão dada a Joquebede foi uma visão baseada na vontade de Deus, foi consumada. Joquebede contemplou a visão, colaborou com Deus e pela fé deve ter se apropriado da promessa do salmista lá no Salmo 138:8 para o cumprimento da visão. Talvez não tenha visto o fruto do seu trabalho. A gente não sabe quando Joquebede faleceu, não se fala mais nela depois dessa narrativa. Não se sabe se ela viu o filho adulto libertando Israel. Então, pode ser que ela não tenha visto o fruto desse trabalho. Mas o importante é que o Espírito Santo registra para nós. Deus apareceu a Moisés como Deus de seus pais e mais tarde colocou os 3 filhos de Joquebede e Arão no quadro de honra, conforme Miqueias 6:4. Moisés foi chefe e libertador de Israel. Arão foi chefe no sacerdócio escolhido da tribo dos pais. E Miriam foi a primeira mulher profetisa e cantora citada em Êxodo 15:20. Olha que futuro brilhante tiveram os 3 filhos de Joquebede. Que coisa preciosa. Queridos, nessa semana, ao preparar esta lição, eu encontrei um blog chamado A Mente Bíblica e que me ajudou demais, me deu muita motivação e eu gostaria de partilhar uma parte do texto que fala sobre a filha de Faraó, as parteiras hebreias e Miriam, guerreiras pela liberdade no Êxodo. Aproveitando então a data que nós celebramos do Dia Internacional da Mulher, nós vamos ver que interessante a sequência de mulheres que entrou nesse plano, nessa visão de Deus para Joquebede. Então, a autora é a doutora Carmen Imes, e este texto é de 2022, no blog A Mente Bíblica. E é muito interessante quando ela diz o seguinte: se eu perguntasse, ela diz, quem é o guerreiro da liberdade em Êxodo, você provavelmente diria Moisés. Mas antes mesmo que ele tenha um nome, as mulheres são as guerreiras pela liberdade. A parteira que impediu que esse bebê fosse asfixiado, a Sifrá, ela foi instrumento de Deus nessa liberdade. A mãe Joquebede, como nós estamos estudando hoje, a irmã Miriam, a filha de Faraó e até a serva da filha de Faraó. Juntas, elas desafiam a injustiça, recusando-se a aliar às políticas opressivas do império. Elas não possuem armas, apenas sua própria coragem. Elas se recusam a
a deixar um ditador poderoso redefinir o que é bom. Irmãos, nunca tinha parado para pensar na coragem, por exemplo, da filha de Faraó, numa época em que ele mandava matar todas as crianças hebreias do sexo masculino, ela adota um menino hebreu. É muita coragem. Então, as mulheres geralmente não ocupam o centro das atenções nas páginas das Escrituras, a gente sabe disso. Mas nessa história de libertação, as frases estão repletas de pronomes femininos e verbos femininos. A narrativa representa um confronto dramático entre o homem no poder e as mulheres que o derrotam. Antecipa a própria obra de redenção de Deus. Você já tinha pensado sobre esse aspecto? Miriam, provavelmente, como eu disse ali atrás, tinha apenas 6 anos, pouco mais, quando se juntou à luta contra a injustiça. O risco de perder o seu irmão pesava mais do que o risco potencial para ela mesma. Ela e sua mãe fizeram o que tinha de fazer. Sifrá, a parteira que eu citei, uma das 2 parteiras citadas em Êxodo, recusou-se a obedecer ao decreto do rei, porque sabia que um poder superior a estava observando. Ela temia mais a Deus do que ao homem e ocupava-se com o trabalho dele. A própria filha de Faraó usou seu privilégio para salvar apenas uma vida. Ela poderia ter dito: que diferença faria para salvar um menino quando centenas estão em perigo? Mas ela fez o que pôde. E aquele menino cresceu para libertar o resto da nação hebraica. Essas mulheres ocupam seu lugar na longa lista de pessoas fiéis, cujas contribuições Deus honrou. Não importa o nosso contexto ou convicções sobre o que é permitido ou possível, toda mulher, então e agora, tem uma esfera de influência que pode alavancar. Cada uma das mulheres do Êxodo maximizou seu papel culturalmente definido para virar o jogo contra a injustiça. E nós também podemos fazer isso com nossos parcos recursos, nossas limitações, nossas dificuldades. Deus quer nos usar para a luta contra a injustiça e para o estabelecimento do seu reino. Olha, como são felizes os filhos de pais honestos e direitos. Lá em Provérbios, os filhos de pais que honram a Deus, mas aqui de pai e mãe, Como são felizes pais que lutam pela vida e por justiça para seus filhos, ainda que a vitória pareça impossível. Joquebede realmente deixou um grande legado para nós, mães, esposas e servas do Senhor. Não importa qual seja a dificuldade que você esteja enfrentando, coloque a sua fé em ação. Não fique paralisada pelo medo e nem deixe a angústia invadir seu coração. Se você fizer a sua parte, Deus se encarregará de fazer a parte dele. Ela, Joquebede, definitivamente foi movida por uma visão de Deus para seu filho. Queridos, Deus está com a linhagem do justo. Ele tem concedido misericórdia. Alguns pais têm errado na visão. Às vezes têm subestimado o potencial de seu filho. Mas quantas coisas Deus tem feito de maravilhas através de vidas que foram criadas com um alvo, com um objetivo por parte dos seus pais. Mas uma estatística da educação cristã comprova o fato de que um casal de vida desregrada, que não tem visão para seus filhos, tanto seus filhos, seus netos, bisnetos, ficam moralmente decaídos. Ao passo que um casal justo, que vive uma vida diante de Deus, tem descendentes que exercem as mais nobres funções. São úteis a Deus, úteis à sociedade, úteis à pátria, úteis ao próximo. Que coisa maravilhosa quando nós entendemos isso. Às vezes para você não está muito claro a visão que Deus tem te dado a respeito dos seus filhos, ou a respeito daqueles com quem você convive. Peça a Deus para clarear essa visão, para que Deus possa fazer na sua vida e na vida deles a sua vontade. Irmãos, eu achei muito, muito especial este estudo sobre a vida de Joquebede. E vou deixar para você refletir, duas interrogações para você se fazer aí após este estudo. Como pai,
ou mãe, eu tenho dado exemplos de integridade ao meu filho? Como age no dia a dia uma mãe de visão? Aqui, mais puxando para a reflexão da parte feminina, né? Como é que ela age, uma mãe de visão? Ela sabe que ela tem uma preciosidade em suas mãos. E o que Deus quer que aquela criança seja? Peça a Ele clareza na visão. Queridos, eu estou divulgando aqui o meu canal no YouTube, né? E eu desejo que você possa divulgar os nossos estudos bíblicos. Como eu disse, sem nenhuma intenção de divulgar a pessoa, mas a palavra do Senhor, né? Que pode ser tão levada tão longe através da tecnologia, né? Através desse método de estudo. E que Deus tenha falado ao seu coração. Nós vamos voltar no domingo que vem com a vida de Jó, que é muito interessante, muito intrigante. Se você quiser, já pode ler do livro de Jó durante esta semana. E nós vamos voltar domingo que vem com mais um personagem bíblico, que é gente como a gente, né? Pessoas como nós, que fizeram diferença na sua época e nos dão exemplo de como fazer isso. Que Deus te abençoe e te dê uma semana maravilhosa. Reflita sobre isso. Em nome de Jesus. Amém.